Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e hoje a gente vai falar sobre lei da atração. E aí, é um tema que as pessoas se interessam bastante, mas tem muita gente que ainda não entendeu muito bem como que funciona todo esse processo, né? Então a gente vai entender hoje, né? Como é que funciona a lei da atração, responder aqui algumas perguntas, ó. Somente pensar naquilo que se quer e pedir ao universo é o suficiente? O que você acha? E o que fazer quando tudo na vida parece que está dando errado e a gente ainda tem que vibrar positivo, com foco no nosso objetivo? E aí, é isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo até o final para a gente poder responder essas perguntas e elaborar as ideias a partir daí para você poder trilhar a sua jornada de forma mais consciente e alinhado com seus objetivos, tá? E para você, é claro, contribuir também com sugestões de temas para a gente poder falar aqui no programa, enviar sua mensagem para mim, é só mandar um e-mail para alemdovisível@fernandovidia.com.br. Então vamos falar sobre lei da atração. Então como é que funciona essa tal de lei da atração, né? Como vocês já sabem, para muitos pelo menos, né? Que o universo ele é formado por energia. Você também é formado por energia. E o universo, eu digo que ele é como uma caverna, que se você falar alguma coisa lá dentro da caverna, a caverna vai devolver um eco, correto? O universo é a mesma coisa, só que o universo vai funcionar em termos de energia. Você emana uma vibração e o universo vai devolver aquilo que você emanou, colocando você em contato com aquilo que vibra de forma semelhante. Basicamente é isso. Eu estou vibrando algo para o universo, de forma consciente ou inconsciente, e o universo ele vai receber aquilo que eu estou vibrando e ele devolve para a nossa vida através de experiências, situações diversas que são compatíveis com aquele padrão vibracional emanado, tá? Fato é que uma coisa é eu estar aqui fazendo um exercício de criação mental da minha realidade positiva, aquilo que eu quero viver na minha vida, e crio aquela realidade maravilhosa e emano aquela energia para o universo e falo assim, universo, cria isso para mim, né? Manifeste isso para mim. E de repente eu falo assim, agora eu esqueci, não vou ficar mais pensando naquilo, e o ideal é que a gente faça isso mesmo, né, para não ficar colocando em dúvida ao que a gente vibrou. A gente cria algo positivo, emana para o universo e vai embora, vai fazer outras coisas. A gente já emanou aquilo, o universo já recebeu. É o tal do A que a gente vibrou para a caverna, né, a caverna devolve A para nós. Para o universo é a mesma coisa, a gente vibrou uma energia, ele vai devolver aquilo como se fosse um eco de caverna, tá? Porém, a gente não vibra só isso no dia a dia. A gente vibra N outras situações e a gente não é consciente disso. Ou seja, a gente não está parando a todo instante do momento que a gente está acordado para emanar para o universo algo bom, emanar para o universo algo bom, emanar. Não, a vida está acontecendo. E está trazendo 300 milhões de coisas para a gente ter que dar conta. E tem hora que a gente vai emanar um pensamento negativo, tem hora que a gente vai emanar um sentimento negativo também associado a isso. E daí a gente está emanando tudo isso para o universo. Só que se a gente parar para ficar anotando todo o padrão mental, emocional que a gente está emanando, a gente não vive, né? Só que a gente tem que aprender então o quê? A viver bem, a viver da melhor forma que a gente puder, com os melhores pensamentos e sentimentos que a gente puder ter, que a gente puder criar, que a gente conseguir criar. Às vezes o nosso melhor, num determinado dia, que tudo parece que está dando errado, é 30% do nosso potencial, mas foi o melhor que a gente pôde naquele dia. Então aquele dia os 30% foram os nossos 100%, né? Mas pelo menos a gente fez o melhor, aquilo que deu, o melhor para aquele dia, sabendo que a gente tem o potencial para mais. Mas à medida que a gente vai entendendo que sim, quanto mais positivo a gente pensar, quanto mais positivo a gente sentir, quanto mais a gente estiver dentro de uma média vibracional mais para o positivo do que para o negativo, naturalmente, com mais coisas boas a gente se conecta. A vida vai trazer inúmeras coisas. Conforme o nosso estado de espírito num determinado dia, a gente vai focar mais naquelas coisas que estão correspondendo com o nosso estado de espírito. É muito mais fácil a gente prestar atenção em coisa ruim quando a gente está vivendo um dia ruim. Quando o nosso emocional está ruim, parece que a gente não vê coisa boa ali. E o exercício é justamente esse, começar a identificar a coisa boa mesmo nos dias ruins.
que a gente estiver ali passando por uma situação, uma dificuldade emocional, passando por problemas que a gente tem que resolver, a nossa mente está num turbilhão, mas ainda assim a gente pode encontrar coisas boas ali e agradecer por elas. É uma forma da gente emanar para o universo também uma boa vibração, uma boa energia e, é claro, obviamente em algum momento aquilo retorna para nós de alguma forma. O universo não retribui para a gente apenas por experiências aí avulsas, ele retribui para nós tudo aquilo de bom que a gente faz através de oportunidades, através de situações que vêm pelo próprio ser humano. Pensem, a gente interage como no universo? A gente interage com a gente mesmo, a gente vai para a rua e a gente interage com o mundo, com as pessoas. Mesmo se eu quiser ir comprar alguma coisa pela internet, sem ter que interagir com o ser humano, algum ser humano vai receber o meu pedido e vai ter que preparar meu pedido, enviar meu pedido, entregar meu pedido, sempre vai ter a ação humana envolvida no processo. Então, eu entendendo isso, eu vou saber que o universo ele pode se comunicar comigo das mais diversas formas através dos seres humanos que, de alguma maneira, de forma direta ou indireta, vão poder entregar para mim algo que eu estou querendo, que eu estou precisando. Tá? E esse entregar pode ser através de gestos, coisas simples no dia a dia. Não precisa necessariamente ser através de objetos, não. É que nós, como seres humanos, tendemos a desejar muitas coisas materiais até, para a gente poder viver uma vida material confortável. Mas a gente sabe que quando a gente fala de criar coisas boas para nós, emanar e desejar coisas boas, vai além do material. A gente pode ter uma vida simples, materialmente falando, mas tendo o suficiente. Se a gente estiver feliz nas demais áreas da vida, profissional, não, agora vamos tirar o material de lado um pouco, né? Vamos deixar ele ali no cantinho, né? Se a gente estiver mais feliz na família, se a gente estiver feliz na nossa vida pessoal, particular, na área afetiva, a gente simplesmente já vai vibrar essa alegria naturalmente para o universo. Mas parece que tem momentos da vida que mexem conosco de formas que a gente nem sabe explicar e nos jogam muito para baixo. A gente vai meio que para o fundo do poço. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, para saber o que a gente pode fazer quando a nossa vibração cai tanto, a gente não consegue elevar a nossa vibração a um ponto de emanar essa gratidão para o universo. Fica comigo que eu vou explicar para você já já. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Voltamos para a segunda parte, então, do nosso programa e a gente vai entender o que a gente pode fazer para elevar o nosso padrão vibracional e estar mais positivo mesmo diante de situações turbulentas da vida. Momentos em que a gente pode falar mesmo que a gente está no fundo do poço, né? Será que só pensar, pedir para o universo vai ser o suficiente? O pensamento ele vai emanar para o universo uma vibração. Os nossos sentimentos amplificam esse pedido. A gente fala que o pensamento é uma força propulsora, né? E o sentimento ele atrai. É o tal do eletromagnetismo, né? O pensamento ele vai atuar nessa correspondência como uma carga elétrica e o sentimento como uma carga magnética que vai ali atrair aquilo que a gente está desejando. Quando a gente tem essa profunda gratidão, apreço pela vida, a gente só vai estar vibrando esse magnetismo em plenitude
aí tudo aquilo que a gente já pensou e criou mentalmente em algum momento, a gente já vai ser um vórtex ou um vórtice de atração para o universo. Olha que coisa boa, né? Mas se a gente está num momento que a nossa faixa vibracional, a nossa faixa frequencial está tão baixa, a gente vai atrair o quê? Aquilo que está compatível com o que a gente está vibrando, né? Mas é claro, tudo que a gente já vibrou para o universo, a gente já vibrou. A gente vai receber aquilo em alguma medida, em algum momento. Pode ser que a gente não perceba as coisas boas acontecendo na nossa vida quando o nosso astral não está muito legal, quando a gente não está vivenciando uma boa fase. Eu já passei por um processo de depressão e não foi um momento tão simples assim de ser superado. Porém, eu estava empenhado em superá-lo. E quando eu entendi que para eu conseguir sair daquela situação e ir para um momento melhor na minha vida, ninguém iria fazer isso por mim. Eu entendi que era eu mesmo que deveria ser responsável por tentar trazer mais sentido para a minha vida e proporcionar para mim momentos mais felizes. E uma vez disseram para mim que era como se o processo de superar a depressão fosse como uma homeopatia, que vai ali de pouquinho em pouquinho, como que pingando e pingando, né? Mas aos poucos aquilo vai trazendo o resultado que você espera, de tanto que você faz, de tanto que você pratica. É o ritmo de praticar coisas boas e estar em momentos felizes da sua vida que vai fazer com que mais e mais você nutra em seu ser e no seu coração o sentido de viver, porque você vai viver por essas coisas boas que vão estar acontecendo em você, com você, para a sua vida. Então, a minha recomendação, uma pessoa que já esteve, eu diria, no fundo do poço emocional, por razões N que estavam acontecendo na minha vida, o que eu fiz? Eu me forçava mesmo, em alguns momentos, a sair de casa para ver gente, para ver o sol, porque a vontade é a gente ficar fechado, é a gente se render ao desânimo, se render à desmotivação. Mas se a gente não se forçar um pouco a sair, a movimentar o corpo, a realizar alguma atividade física até mesmo, para liberar no nosso corpo todo um processo bioquímico que vai fazer com que hormônios do prazer, do bem-estar, né, sejam liberados, se a gente não for atrás disso, o que a gente vai esperar que aconteça conosco? A gente vai só estar refém da vida e dos acontecimentos da vida? Não, a gente tem que ser protagonista dela. Então, qual é a minha orientação para você? Vá atrás. Vai fazer uma atividade física que vá movimentar a bioquímica do seu corpo, ajudar o seu corpo a relaxar, você vai dormir melhor. Desenvolva um cronograma para uma programação de realizações culturais, onde você vai lá ver uma exposição, vai curtir uma peça de teatro, vai fazer uma caminhada, vai interagir com pessoas. Por mais que a gente esteja no momento em que a gente queira ficar sozinho, a gente tem que respeitar, sim, muito esse momento, mas ao mesmo tempo a gente não pode se render a ele. A gente não pode se render à solidão. A gente tem que ir em busca de pessoas que podem trocar conosco ideias e ajudar a gente a espairecer, a tirar o foco do problema e focar também nas coisas boas da vida. Tudo isso vai ajudar a gente a modificar o nosso padrão vibracional. Olha só, eu estou falando de um estado extremo, que é, por exemplo, uma depressão, recursos que a gente pode utilizar no dia a dia para melhorar esse estado. Tá? As orações são muito importantes, se apoiar na espiritualidade, nas orações e fortalecer a fé. Tudo isso ajuda e ajuda muito. Quanto mais a gente proporcionar para nós momentos mais felizes, momentos mais alegres, mais o nosso pensamento vai ser mais feliz e mais alegre, porque ele vai estar ali nos acompanhando nesses momentos e mais esses sentimentos vão estar ali presentes também. E aí, obviamente, a gente vai estar vibrando para o universo algo melhor. Melhor do que a gente estaria se a gente não fosse em busca disso. E pouco a pouco a gente vai lidando com o apoio de profissionais que são capacitados, né? Quando é o caso de uma depressão, por exemplo, para poder superar um estágio desse. Então, em estágios onde a gente se vê no fundo do poço emocional, não basta só a gente falar, vou pensar positivo. Gente, isso não ajuda. Quer dizer, é parte também, mas não é tudo. É isso que eu quero dizer, não é tudo. A gente tem que ir em busca também de profissionais que vão nos dar apoio, suporte, para a gente poder sair dessa fase. E, é claro, né? Esteja sempre com pessoas que vão ajudar você a elevar a sua vibração. Não adianta a gente falar assim, mas a vida é isso, mas a vida é aquilo, só reclamando, e na hora de escolher os amigos, escolher as companhias, as pessoas que vão estar ao lado, são pessoas que só te jogam para baixo.
Uma pessoa uma vez disse assim para mim que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos no dia a dia. Então, por aí você vê, né? Quais são as 5 pessoas com as quais você mais convive no dia a dia? Essas pessoas tendem a te jogar mais para baixo, a te estagnar, deixar você ali onde você está mesmo? Ou elas te ajudam a ser uma pessoa melhor, te impulsionam à evolução? Fica aí o convite para a sua reflexão. Você vê? Abordei a lei da atração de uma forma completamente diferente do que normalmente a gente vê por aí, porque é uma maneira de a gente olhar para dentro e verificar o quanto as nossas ações são importantes para a gente poder ir de um estágio para um outro. O quanto a gente, às vezes, se esquece de ser o protagonista da própria história e entrega o papel de protagonista para outras pessoas da nossa vida. Não seja o coadjuvante da tua vida, seja o protagonista. Tá certo? Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Gostou? Então me manda uma mensagem, manda sugestão também de temas aqui para o programa. É só mandar um e-mail para mim. alemdovisível@fernandovidia.com.br e convido você também a me acompanhar nas redes sociais, @fernandovidia. Eu vou ficando por aqui, desejo tudo de melhor para você que está me assistindo e vejo você no próximo programa. Até mais!